Olha pra cima! Graças a Deus e agradece, porque Superman é um filme muito divertido para marcar o começo do novo DCU. Antes de começar, não te esquece de se inscrever no canal, deixa teu comentário, compartilha com todo mundo e ajuda a gente. Superman traz o novo universo da DC para os cinemas. Depois daquela problemática toda, a gente tem um filme finalmente que entende o Homem de Aço e principalmente a origem do personagem. O filme bebe muito na ficção científica e é muito retrato dos quadrinhos e talvez das animações que a gente tenha visto. Eu particularmente sou muito fã do personagem, junto com o Homem-Aranha é o meu personagem favorito dos super-heróis, principalmente pelos filmes do Christopher Reeve. Aliás, eu tinha uma preocupação muito grande no que seria feito, principalmente, para trazer uma nova roupagem para o filho de Krypton sem parecer que fosse uma cópia dos filmes lá dos anos 70, principalmente os dois primeiros. Aqui, a gente consegue ver uma narrativa do James Gunn, onde ele entrega coisas muito interessantes do que a gente já conhece da cinematografia do diretor. O cara entende de como fazer quadrinhos, e ontem eu conversava com um amigo meu que foi na sessão junto comigo, com o Joser, ele me disse uma coisa: viu, não é difícil, é só tu entregar pra quem gosta de fazer e quem sabe fazer um filme. E realmente, Superman é um começo muito ensolarado e muito legal. Tem um pouco da aura da época de ouro, de prata, talvez, dos quadrinhos. Eu não sou um ávido conhecedor, mas fui pesquisar sobre as referências pro longa, e a gente consegue ver vários itens dos quadrinhos ali dentro. Como se trata de um universo novo também, existe uma preocupação muito grande em estabelecer novos personagens. Cara, e uma coisa que o filme faz muito bem, em 30 segundos dele, eu acho, inclusive aquela cena que o Superman tá caído, que o Krypto puxa ele, aquilo ali é logo nos primeiros instantes de filme, e em menos de 3 minutos a gente tem os letreiros na tela que explicam que o Superman tá atuando há pouco tempo. E isso é muito legal porque a gente consegue entender e ter um certo conceito de que não precisa trazer história de origem de novo, todo mundo já tá cansado do planeta que foi destruído, ele foi enviado pra Terra. Ainda assim, tem uma questão na história de origem do personagem, da mensagem dos pais dele ali, que muda bastante o conceito e distorce um pouco do que a gente pensava, talvez, sobre o Superman em um primeiro momento. Eu tinha um medo muito sério sobre o filme, que é a questão do tamanho do personagem. O James Gunn já tinha feito o ótimo Esquadrão Suicida na DC e feito os Guardiões da Galáxia na Marvel, mas eram personagens que ninguém dava bola. E se fosse um filme mais ou menos, beleza, tudo bem. Aqui não, é um personagem com um escopo, com um ícone cultural muito maior. E o diretor acerta. A abordagem do filme, principalmente tudo que dá certo nele, é muito pelo trio de protagonistas. O David Corenswet é uma versão muito interessante de Kal-El, de Clark Kent, apesar que eu queria ter visto um pouquinho a mais de Clark Kent no filme, mas as intenções do Superman são muito legais. O conflito do filme, que é o ponto principal, onde ele tem que resolver uma questão meio que diplomática e faz por conta, passando por cima do governo, é muito interessante. E outras questões humanizam o personagem. Ele apanha no filme, o Superman. Apanha muito. Ganha as brigas, na maioria das vezes, na marra, na insistência. E ele tem aquela questão de tentar abraçar, salvar todo mundo. Em certo momento tem um ataque em Metrópolis e a gente consegue ver ali que ele tenta salvar não só todas as pessoas. Tenta salvar o doguinho, tenta salvar um esquilo. Ele tenta realmente ser um guardião da humanidade. Apesar de, como eu falei, ter uma ligação, uma coisa diferente com a origem dos pais dele, com uma mensagem ali que eu achei bem interessante. Outro ponto muito louvável, além do protagonista, aliás, o trio de protagonistas é o que segura muito bem o filme. A Rachel Brosnahan é a melhor Lois Lane que a gente viu em live action, pelo menos em muito tempo. Eu não terminei de ver Superman Lois, mas gosto da intérprete dela lá também. Mas aqui a personagem ela não é só o romancezinho ou aquela que questiona, ah, mas e isso, tal coisa. Ela é uma repórter, ela tá no meio da ação e ela consegue trazer um novo frescor para a personagem. Uma abordagem muito diferente e uma Lois Lane muito funcional, inclusive questionadora. O melhor diálogo do filme é a cena em que ela entrevista o Clark, na verdade o Superman, e bate de frente com algumas questões que o personagem tem, como por exemplo umas situações geopolíticas. A Lois ela é sagaz, ela é inteligente, aliás todo o núcleo do Planeta Diário eu acho que funciona super bem. Tem um espaço legal pro Jimmy Olsen também dentro do filme. Peraí. E é claro, a gente não pode deixar de falar pra mim. Cara, pra mim, esse é a personificação do Lex Luthor. O Nicholas Hoult faz um trabalho foda pra Enquanto o Superman tenta ser o espírito da bondade, a questão de ajudar todo mundo, e eu acho que esse contraponto do protagonista é muito legal com esse mundo mais pessimista que a gente vive hoje, o Lex Luthor é o outro lado da humanidade, vamos dizer assim. É o cara invejoso, é o cara rancoroso, ele não gosta do Superman porque o Superman tira todo o brilho do restante do mundo. E é basicamente isso. É claro que tem uma motivação ali por trás, uma parte econômica do vilão, mas ele quer acabar com o Superman, ele estuda o modo do Superman e tem uma ligação com outro vilão, o vilão
questão físico do filme, que é muito interessante. Para quem acompanha os quadrinhos, para quem já sabe mais ou menos como funciona, tá muito ligado ao Homem de Aço isso. E todas as entradas que ele tem dentro do filme são uma ameaça muito interessante e diferente. E eu gosto pra caramba disso, cara. Eu acho que o Superman, ele ganha muito quando tem um antagonista à sua altura. E o Nicholas Hoult consegue entregar isso em diversas camadas. Tem certo momento lá que a gente descobre algumas coisas que ele faz, tem uma questão de onda de cancelamento que ele meio que impulsiona. Aliás, o uso das mídias dentro do filme é interessante, porque fala muito em certo momento tá contrário ao Superman, depois contrário ao Lex, e isso é uma coisa que cresce muito no longa. E outro ponto, é claro, que é a questão da fofura, de vender mais para o público infantil, Krypto. Eu até achava que o cachorrinho ia aparecer mais tempo no filme, e não é tanto, mas cada entrada dele é realmente aquela tirada cômica, a questão do animal destruir várias coisas, dele ser meio espalhafatoso, e isso encaixa muito bem dentro da narrativa. Ele é um adereço muito importante dentro do filme. Como vocês podem ver, eu gostei bastante de Superman. Eu acho que ele tem ótimas tiradas, mas eu tenho as minhas ressalvas quanto ao longa, e principalmente parece que a montagem, certo o ritmo dele. A primeira meia hora ela é muito intensa, ela é muito legal, ela já estabelece um novo universo, mas o desenvolvimento do filme ele cria pequenas subtramas que vão ser importantes lá no final. E parece que aí o James Gunn se perde um pouco dentro do script. Mesmo assim, o resultado é muito compensatório. As cenas de ação são incríveis, a do final, do Superman enfrentando outro personagem poderoso ali é muito interessante, tem algumas soluções visuais hipercoloridas, a trilha sonora é muito boa, e apesar de ter pouco tempo em tela, eu gostei muito também da Gangue da Justiça, principalmente o Senhor Incrível, que é o Ed Gateg que faz. Ele é o personagem dos coadjuvantes dos heróis ali que mais tem espaço, e acho muito interessante o jeito que ele entra dentro do filme. Tem uma cena de ação com ele muito legal em 360 graus, que ele tem que proteger uma personagem ali, que é muito interessante. O Lanterna Verde, que é o... como é que é o nome do... É o Nathan Fillion, ele faz o... Não é o Guy Gardner, é um dos Lanterna Verde, é o primeiro. O Guy Gardner do Nathan Fillion é insuportável, os poderes dele são muito legais, ele é um mala que todo mundo fala que ele é nos quadrinhos também. Eu acho que a Mulher Gavião tem menos tempo em tela, a Isabela Mercê é mais subaproveitada. Mas de restante a gente consegue ver um núcleo muito legal. Apesar disso, eu acho que o Superman peca justamente nesse desenvolvimento quando ele tenta achar certas soluções narrativas e algumas coisas ele deixa um pouco pelo caminho. E não é que ele abandone. Tem a questão do conflito de refugiados entre nações ali, uma questão de guerra entre países vizinhos, que o filme começa, larga isso de mão e lá no final ele vai tentar resolver de novo, e aí para resolver isso ele insere outros contextos. Tem uma questão ali que fala um pouco da parte bem forte de ficção científica, que tem a ver com o Luthor, que é o grande antagonista do longa, mas a questão do embate físico, óbvio que não vai ser Superman contra o Lex. Tudo isso é bem condensado, mas o filme ele começa num tom, ele dá uma baixada e ele volta a subir de novo na meia hora final, que é muito boa, é muito acima da média. Talvez por isso, certo público vai achar o filme do Superman mais bobinho, mas eu acho que é interessante e justamente porque como é um universo que a DC está começando a criar, está começando a dar esses passos, seja muito importante primeiro tu estabelecer essas questões, mostrar alguns nomes desse universo para depois ir desenvolvendo mais. E não quer dizer que o filme se apegue a uma fórmula como a Marvel faz, muito pelo contrário. Talvez Superman dite um ritmo, uma aura, um conceito e depois seja desenvolvido de forma diferente em outros longas. Por exemplo, vai ter o filme do Cara de Barro mais adiante. Vai ser um terror para maiores de 18 anos, mas que tenha alguns elementos ou algumas simbologias que tem aqui. O que eu acho muito interessante também é que o filme ele não tenta criar assim imensas suposições, coisas maiores. Ele é contido na história dele, no conflito entre Superman e a questão do Lex e a parte moral do personagem, sem esquecer de trabalhar muito bem ali a maioria dos seus coadjuvantes e os seus contrapontos. Apesar disso, que nem eu falei, o filme ele vai ser um pouco divisivo, ele tem uma quebra de ritmo interessante que me pegou muito. Eu talvez até pela expectativa, eu tava esperando esse filme e eu gostei pra caramba de Superman, mas eu achei que eu gostaria dele um pouco mais. Mas enfim, Superman é um filme divertido pra caramba, tu tem que ver numa tela grande. David Corenswet é uma ótima escolha pra viver o Homem de Aço, ele tem pompa, ele erra, a gente se identifica muito com o personagem, coisa que não acontecia, por exemplo, no Homem de Aço vivido pelo Henry Cavill, que era, pra mim, horrível, dramaticamente tu não conseguia se conectar nele. Muito pelo contrário, aqui a gente vê os dilemas, os problemas dele, a convivência com os pais adotivos é muito bonitinha, apesar de ser um pouco
pouco pequena a participação do Pá e da Ma Quente ali dentro do longa-metragem. Portanto, Superman é um filme muito bom, super bem desenvolvido na maioria das suas ideias, apesar de ter alguns conceitos narrativos dentro dele que escorregam em certos pontos. Então vai pra sala de cinema mais próxima assistir. Superman estreia em 10 de julho e para mais conteúdo se inscreve no canal, deixa teu like, comenta o que tu achou do filme se tu já assistiu e compartilha esse vídeo com todo mundo. Tchau!